Programa Vida Nova. Muito bem, meus irmãos, está aqui o presbítero Gisildo Freire. Ele agora vai trazer a mensagem da palavra de Deus. O outro louvor que a nossa irmã pediu, sai logo após ele pregar a palavra. Mas vamos orar pelo nosso mensageiro. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Usa o teu servo, teu vaso como instrumento aqui nesta manhã para transmitir a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, irmão Geleu. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus, a paz do Senhor, irmão Paulo, servo e irmão Paulo César. E a paz do Senhor para todos os amados, queridos irmãos, rádio ouvintes, do programa Vida Nova. Graças a Deus estamos aqui de volta, após um jejum prolongado, um verão grande, irmão Paulo, mas como a Bíblia diz lá em Eclesiastes 3, que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus, aprove a Deus, estarmos novamente aqui no dia de hoje para levarmos a mensagem, a sua palavra, neste programa tão abençoado, este culto radiofônico, dominical. Glória a Deus. Deus continua abençoando o irmão Paulo, os dois Paulo, todos que fazem essa programação, os nossos ouvintes. Quero abraçar especialmente a minha esposa, os nossos filhos que estão nos escutando ali, na nossa residência. Nossa filha Lara está ali em Natal, não está nos escutando. E os irmãos ali da congregação Betel, eu creio que estão na audiência desse programa. Todos os irmãos da nossa igreja, local, e todas as demais igrejas aqui na cidade de Caraúbas, e quem mais estiver nas escutas desse programa, nossos ouvintes, que ainda não professam a mesma fé que nós, mas com certeza Jesus, que já tem falado, vai falar poderosamente aos vossos corações, e você vai ser convencido pelo Espírito Santo de Deus do pecado, da justiça e do juízo, e vai nesta manhã confessar Jesus como Salvador. Muito bem, irmão Paulo, gostaria de ler aqui um versículo da palavra de Deus, e nesta oportunidade o textuário da Bíblia, o versículo mais conhecido das Sagradas Escrituras, João 3:16, quando diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu disse, esse versículo é por demais conhecido, chamado de textuário da Bíblia, porque revela o coração de Deus, o desejo de Deus, o amor de Deus, a paixão, glória imensurável de Deus em prol, em benefício, em favor da humanidade. Glórias a Deus. É obra-prima das mãos dele. Bendito seja o nome do Senhor. E diz aqui o apóstolo São João, glória a Deus, evangelista, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito? Porque a Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou afastados, separados, distanciados da glória de Deus. E lá no 6:23 também de Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então todos pecaram, e o pecado é a ofensa contra Deus. O pecado é a desobediência do homem para com Deus. É o homem fazendo a sua vontade em detrimento da vontade do Senhor. É o homem vivendo egoisticamente e não vivendo para Deus. E por isso estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Adão, o nosso primeiro pai, lá no jardim, nosso pai, aliás, no jardim do Éden, o cabeça da raça humana, glória a Deus. Ele, em desobediência ao mandamento, à ordem divina, pecou e arrastou consigo para o pecado toda a raça humana, porque todos viemos de Adão, somos descendência de Adão.
E aí toda a humanidade pecou e se afastou da glória de Deus. Ficou agora destituída da presença do Senhor, carecendo desesperadamente do perdão, da reconciliação, carecendo desesperadamente, glória a Deus, do retorno para Deus, da volta como no princípio da comunhão com Deus. Pois a Bíblia diz que lá no jardim do Éden, antes do pecado, Deus todos os dias, na viração do dia, visitava ali aquele casal, glória a Deus, e eles desfrutavam de uma plena comunhão com Deus. Mas no dia em que pecaram, quando ouviram a voz de Deus soar no jardim, se esconderam. E Deus perguntou: Adão, Adão, onde estás? Ele diz: ouvi a sua voz soar no jardim e me escondi porque estava nu. E Deus disse: quem disse que você estava nu? Disse: a mulher que tu me deste, né, me deu da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e eu comi. E ali Deus, a Eva colocou a culpa na serpente, e Deus sentenciou os três, e o homem foi expulso do jardim com Eva. E Deus colocou querubins ali para guardar o jardim, espada flamante, para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Então o homem foi expulso do jardim. A Bíblia diz também que ele cozeu aventais de folhas de figueira para cobrir a nudez, mas não resolveu. O arranjo humano não resolveu o problema. Deus ali, glória a Deus, com peles de cordeiro, eu creio, fez roupas para eles e os vestiu. Bendito seja o nome do seu Deus. Ali podemos dizer que Deus foi o primeiro alfaiate, né? E aí aquele animal, cordeiro, creio, sacrificado ali para ser tirado a pele para cobrir a nudez dos nossos primeiros pais, já representava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado para, né, tirar o pecado não só daquele casal, mas de toda a raça humana. E aí, bendito seja o nome do seu Deus, por amar tanto o mundo, o ser humano, a humanidade, pois o homem foi feito pelas próprias mãos de Deus, é obra-prima das mãos de Deus. As demais coisas ele fez com a palavra, né, criadora, dizendo: haja sol, haja luz, haja animais, haja peixe, haja aves, haja árvores, enfim. Mas o homem, quando foi para fazer, ele disse, né, para o Filho e para o Espírito Santo, nós já vemos aí a Trindade no Éden: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre as aves dos céus, e os peixes do mar, sobre os animais, enfim. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e agora estava destituído da glória de Deus. Mas Deus, que é amor, a Bíblia diz lá, né, numa das epístolas de João, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E por ele ser o amor, a essência do amor, ele amou tanto a humanidade, que agora deu o seu Filho unigênito, Jesus, para pagar a dívida de toda a humanidade, para assumir, absorver a culpa de toda a humanidade, e agora pagar a nossa dívida com a própria vida dele, derramar o seu sangue, glória a Deus, totalmente, lá na morte mais violenta que o ser humano podia submeter na época, que era a morte por crucificação. E ali ele voluntariamente se ofereceu e deu a sua vida por nós. E ali, um justo pelos injustos, um sem pecado pelo pecador. Ele agora pagou a nossa dívida e deu condições do homem poder novamente voltar a ter comunhão com Deus, voltar ao estado original, como Deus criou. Glória a Deus, ter, né, comunhão com Deus, como eu disse, ter intimidade, glória a Deus, com Deus, desfrutar novamente da presença do Senhor. Por isso que João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, agora para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus fez o que ele poderia fazer, Deus fez a parte dele,
pelo amor, deu o Filho dele. Jesus, por amor e obediência, se submeteu ao propósito de Deus, de morrer pela raça humana. Deu a vida, se entregou na cruz para morrer por nós. Glória a Deus. E agora a salvação está disponível para todos os homens. E agora, o que fazer? Vem a pergunta. De todos os pecados, Deus amou a todos. Jesus morreu por todos. E o que é que todos devem fazer? Está aqui no versículo, né? Na sequência. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você, meu amigo, minha amiga, glória a Deus, tem que fazer, glória a Deus, você que não fez ainda, é exatamente crer. Glória a Deus, para não perecer. Crer no Senhor Jesus. Mas crer aqui não é simplesmente um intelecto. Crer aqui não é só teoricamente. Não é só saber, acreditar. Crer aqui é receber. Crer é aceitar. Crer, glória a Deus, é passar a viver para Ele. Crer é se entregar a Ele, glória a Deus, aceitando Ele como Salvador, legítimo, perfeito, suficiente, glória a Deus, das vossas almas, ou das nossas almas. Crer aqui é passar a viver para Ele, é confessá-lo. Paulo diz lá em Romanos 10, 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus, e em seu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Glória a Deus. Então, quando você crê no seu coração que Deus morreu, que Jesus, aliás, morreu na cruz para nos salvar, glória, para nos perdoar, para nos purificar, então a justiça de Cristo, glória a Deus, é estendida à sua pessoa. Você é justificado pela justiça de Cristo, glória a Deus. Então você é absolvido, perdoado do seu pecado, e passa da condição de réu para a condição de absolvido. Agora, pela justiça de Cristo, né, nós somos justificados, glória a Deus. E Deus passa a nos ver não mais como pecadores, aleluia, distanciados, separados da glória de Deus, mas como pecadores arrependidos, justificados pela justiça de Cristo. Deus olha para nós e vê, glória a Deus, Jesus em nós e a justiça de Cristo sobre nós. Então, por isso que lá em Romanos 5, Paulo diz que, sendo pois justificados, temos, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, a justiça de Cristo é atribuída para nós e agora nós somos justificados. Então, aí, pelo processo da justificação, né, que faz parte da salvação, nós agora recebemos a salvação, o livramento da condenação. Porque se o final do versículo diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós aceitamos a Jesus pela fé e o seu sacrifício eficaz para nos salvar, nós não pereceremos mais. Aleluia, glória a Deus. Não seremos mais banidos da presença de Deus, condenados eternamente. Não, bendito seja o nome do Senhor. Agora nós somos salvos, perdoados, justificados. Aí vem a santificação, vem por último a glorificação. Então, meu amigo e minha amiga, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, não perca tempo nesta manhã. Tem esperança, tem solução, tem escapatória para você. E a escapatória é Cristo. Glória a Deus. Paulo disse, Pedro, aliás, disse lá em Atos dos Apóstolos, em nenhuma outra salvação, porque a nenhum outro nome foi dado entre os homens, debaixo do céu e em cima da terra, pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus. Aí você pode perguntar, mas por que só Jesus salva? Porque foi o único que morreu e ressuscitou, o único que nunca pecou, nem na boca entrou engano, o único que morreu, né, sendo justo pelos injustos. Bendito seja o nome do Senhor. E o único que venceu o pecado, glória a Deus, da carne, ao ressuscitar, ao morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, venceu a morte. Bendito seja o nome do Senhor. O único que é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse lá em João 3, aliás, em João 14, 6.
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nesses dias que estamos vivendo, tão turbulentos, tão perturbadores, dias de tanta violência, de tanta corrupção, de tanta perturbação, de tanta inquietação, de tanta frustração, enfim, tanta dor, tanto sofrimento, há uma solução, meu amigo, minha amiga, há uma escapatória, há uma saída, há uma porta, glória a Deus, e ela tem nome e sobrenome, é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, glória a Deus, aquele que por amor, aleluia, foi dado pelo Pai para a salvação de toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê, como disse o versículo, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus já fez a parte dele, não é assim, irmão Paulo? Deus deu, a Bíblia diz, Deus por amor, Deus tanto amor que deu o seu Filho unigênito. Imagino que se você tiver filhos, jamais teria coragem, possivelmente não teria coragem de dar o seu filho para morrer por ninguém. Imagine por quem não presta. Mas Deus deu, glória a Deus, por amor. Ele não foi constrangido a fazer isso, foi voluntariamente. Ele deu, ofertou, ofereceu o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus tem a parte de Deus na salvação, que nós vemos aí, foi amar e dar o filho. Agora tem a parte humana, glória a Deus, é crer, é receber, é aceitar. Então, se você reconhece que é pecador, que precisa de salvação, se você reconhece que tem um vazio dentro do seu interior, na sua alma, o qual nada exterior pode preencher, nada desse mundo preencher, o pecado não preenche, nada pode preencher, nem a bebida, nem as farras, nem as orgias, nem as drogas, nada pode preencher, mas somente Deus pode preencher. Então corra para os pés de Jesus, glória a Deus, aceite Ele como Salvador, confesse Ele, porque quando você crê com o coração, então você é justificado. Quando você confessa com a boca, glória a Deus, você é salvo. Se você confessar nesta manhã que Jesus é o seu Salvador, porque morreu na cruz para lhe perdoar, para lhe salvar, glória a Deus, então, conforme Paulo diz, você é salvo. Glória a Deus. Salvo de quê, meu amigo? Da condenação eterna. Você tem a vida eterna e gozo, paz e alegria no céu. A vida abundante lá que Jesus veio dar em João 10:10. Porque o diabo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Receba nesta manhã perdão, cura e salvação em o nome de Jesus. Que adora recebe vitória, o que não adora não recebe não. O crente que adora nunca é derrotado, o que não adora só tem depressão. Há uma diferença do crente que adora, quando ele chora e sente poder. É uma tocha acesa, um vaso que implora, e Deus não demora pra lhe responder. Adora, 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 adora. Há um grande mistério na adoração. Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar. Adora, 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 adora. Há um grande mistério na adoração. Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar. Quer receber vitória? Comece a adorar. Deus faz maravilhas quando é adorado, dá até presente a quem não merece. Ele estende a mão para quem adora, fica satisfeito com quem lhe agradece. Ele não procura quem é mais bonito, quem tem mais dinheiro, somente os doutores. Deus é diferente dos seres humanos e está procurando os adoradores. Adora, adora,